Fala aí galera, beleza? Professor Leonardo do canal Falando de Bio, novamente vindo aqui falar com vocês como prometido. Fiquei de fazer uma aula para vocês sobre bioquímica e estou aqui para isso, né? Então vamos lá. Inicialmente eu postei nas minhas redes sociais algo relacionado à questão de brincar de Lego, né? A necessidade que a natureza tem de construir e desconstruir. Então, a questão lúdica do brincar de Lego, né, eu sempre coloco os meus alunos dessa forma, para que eles entendam como que funciona todo o sistema natural, né, onde tudo leva a quebra e construção. Isso a gente chama de metabolismo. Mas a gente vai falar em outro momento, ok? Bom, então mais uma vez, né, se inscreva lá no canal, falando de bio, várias aulas, outras aulas eu pretendo postar em relação à biologia. Primeira coisa a gente entender o seguinte: na natureza a gente vai encontrar dois tipos de elementos. Eles podem ser orgânicos ou inorgânicos. A química orgânica ela trata dos elementos mais relacionados à vida, é isso que eu quero falar com vocês. E a gente, um pouquinho da química inorgânica acaba sendo citada também dentro desse momento da biologia, né, que é um momento meio tortuoso, né, a gente vê como sendo um momento tortuoso. Bioquímica realmente não é uma coisa que é muito fácil, mas eu vou trazer para vocês aqui uma maneira mais tranquila de a gente aprender esses conceitos relacionados a uma matéria que eu aprendi a gostar, que eu acho mega importante. E o Lego vem me ajudar a entender o conhecimento lúdico sobre essa matéria. O que eu imaginei? Tipo, o que é o Lego? O Lego é um brinquedo que individualmente não tem sentido nenhum, são pecinhas isoladas. E a partir do momento que eu encaixo essas peças, eu posso então construir um brinquedo que eu quiser. E posso desmontar e remontar, ou seja, eu nunca tenho um brinquedo só, eu tenho vários brinquedos. Então o Lego me ajudou a compreender muito sobre a questão da bioquímica. Então, como eu já tinha dito, a bioquímica se divide em orgânica e inorgânica. Vamos falar primeiro da bioquímica inorgânica. Quem são os elementos que eu trago nesse momento da matéria? Água e sais minerais. Quer dizer, a água, que no dia 22 de março é o Dia Internacional da Água, né? Nós estamos no dia 26 de março, então ainda há tempo de comemorar esse elemento vital, ou seja, a vida só foi viável na Terra a partir do momento que a água que estava no estado gasoso, mediante ao resfriamento da Terra, se tornou líquido. Então a água é um elemento extremamente necessário e é um bem natural inorgânico. E os sais minerais também são elementos extremamente necessários e são também compostos inorgânicos que compõem os organismos, ok? Falando de união, quem são os átomos? Os átomos são aqueles elementos que nós conhecemos na tabela periódica. Esses átomos vivem tendo contato com outros átomos, eles acabam se organizando e formando outros elementos. Por exemplo, a água. A água é a união de três átomos, dois de hidrogênio e um de oxigênio, H2O, que é o elemento que nós vamos falar agora. E quando eu junto esses elementos, eu posso estar formando, por exemplo, o elemento orgânico que nós iremos falar mais à frente. Primeiro vamos falar da água. Bem, então a água é um elemento natural extremamente necessário. Na forma líquida, na forma gasosa, enfim. Na forma líquida é algo super necessário por conta de servir como, por exemplo, transporte de substâncias ao longo do nosso organismo. Então, nosso sangue é muito água, nossas células têm muita água, independente da parte do nosso corpo, por exemplo, talvez a estrutura com menos quantidade de água seja o osso e talvez a maior, talvez o cérebro. Nós precisamos de muita água no nosso corpo, né? Cerca de 70% do nosso peso total é representado por ela. Então ela é extremamente necessária. Então vamos entender por que a água é vital. Então a primeira coisa é a constituição dela. Nosso corpo é constituído de 70% de água. Então vamos lá, a água ela constitui o maior volume, né, de elementos no nosso corpo. Então 70% do peso total ele é representado por água. Transporte de substâncias, como eu já havia dito, a água tem uma função extremamente necessária e fundamental e vital de transportar elementos de um lado para o outro. Por exemplo, o oxigênio sendo transportado dos pulmões para os tecidos e o gás carbônico dos tecidos para os pulmões. Então a água, enquanto veículo de transporte, é extremamente eficiente. E ela se mantém eficiente como forma líquida por uma constituição dela muito significativa, que é alto calor específico. Cada substância tem um calor específico, ou seja, o calor que vai determinar a mudança do estado físico dela. Se a gente parar para imaginar, a água muda o estado físico dela de líquido para gasoso a 100 graus Celsius, ou seja, uma temperatura extremamente elevada. Nossa temperatura corporal é em média de 36 a 36,5. Isso é uma temperatura alta, pra caramba. E a água se mantém líquida, ainda assim, nessa temperatura tão elevada. Nós, como seres endotérmicos, seres que controlam a temperatura corporal independente da temperatura do meio,
né? Nós mantemos nossa temperatura corporal alta, o que favorece a velocidade metabólica. Iremos falar disso mais à frente. E mantendo nossa temperatura elevada, a gente consegue, então, fazer com que o nosso metabolismo seja acelerado. E ainda assim a água continua na sua forma física líquida. Ela não muda o estado físico dela, mesmo com uma temperatura tão alta. Pô, Léo, se chegar a 48 graus, você não vai sofrer nenhum tipo de problema, porque a água está mudando o estado físico dela. Você vai sofrer outros tipos de problemas, por exemplo, desnaturação de proteína. Vai fazer com que o teu metabolismo ele caia. Mas a água vai continuar na forma líquida. Não é a água que vai te fazer morrer, porque ela vai mudar o estado físico dela, porque você está com 48 graus de temperatura, o que sugere febre. Febre muito alta, inclusive. Outra coisa que a água faz de uma maneira muito significativa é participar efetivamente de processos de reações químicas, síntese por desidratação ou quebra por hidrólise. O que seria isso? Toda vez que uma molécula ela se une a outra, o preço a ser pago é uma molécula de água. Um exemplo, se eu pegar uma glicose C6H12O6, sei lá, com uma frutose, que é o açúcar da fruta, né? C6H12O6, também juntando com C6H12O6, que é a fórmula química da glicose. Eles apresentam o mesmo número de átomos, mas as moléculas apresentam uma dimensão tridimensional diferente. Então, elas são elementos diferentes, ok? Só que maneirinha, então tem uma dosinha completamente biológica para dar aula para vocês. Mas vamos lá. Mas vamos voltando para a aula. Bem, então o que acontece? Toda vez que eu vou juntar esses elementos, olha que curioso, a sacarose é um disacarídeo, a gente vai ver isso mais à frente também. Ela se dá pela união da glicose, C6H12O6, com a frutose, C6H12O6. Quando eu junto isso, é só somar. Então você imagina, C6 mais C6 vai dar C12, ok? São dois elementos de carbono constituídos na sacarose. H12 mais H12 dá H24. Só que na sacarose é H22, porque eu perco dois hidrogênios, porque é uma síntese. E o oxigênio, que é um oxigênio só, deveria ter 12 oxigênios na sacarose, já que é um disacarídeo, mas eu só vou ter 11. Então, compreendo que toda síntese vai levar a um processo de desidratação. Então, para a gente entender por que a cana-de-açúcar é um caule, embora seja um caule do tipo colmo, né, aquelas tipo bambu, né, aqueles segmentos, a gente vai aprender isso em botânica. O que vai acontecer? Embora seja um caule seco, toda vez que eu mordo o caule da cana, eu percebo muito líquido. A cana libera muito caldo. Por que ela libera muito caldo? Porque é um vegetal que faz muita síntese por desidratação. Então, no corpo da cana, eu vou ter muita água, porque a molécula, a glicose e a frutose, vão doar água para o meio. Então, o elemento vai ficar muito cheio de água. Já na quebra por hidrólise, o que vai acontecer? Toda vez que eu quebrar uma molécula, por exemplo, se eu quebrar a sacarose, botando açúcar da cana na boca, eu vou ter que doar água para a molécula para que as duas moléculas separadas apresentem o mesmo número de átomos. Então, aqueles dois hidrogênios e aquele oxigênio que foi doado para o meio pela síntese por desidratação, ele vai ser devolvido à molécula toda vez que eu fizer a quebra. Então, não é à toa que o açúcar vai me dar sede, porque também, entre outros motivos, eu perco água para a molécula toda vez que eu quebro essa molécula. Por uma curiosidade, existe um rato chamado de rato canguru, que vive no deserto. Esse animal ele tem um contato muito pequeno com a água, né? É como que esse animal se mantém hidratado, embora toda a semente que ele coma seja seca, e o contato com a água desse animal é extremamente pequeno ao longo da vida dele inteira. É claro que ele vai viver menos, porque todo ser vivo precisa de água na forma líquida, mas esse animal consegue sobreviver durante muito tempo, sem beber água praticamente, porque ele trabalha fazendo com que toda a água liberada pela síntese de moléculas dentro do corpo dele, síntese por desidratação, hidrate o corpo dele. Isso é uma curiosidade interessante que os livros de biologia costumam citar. A questão da água ter uma grande afinidade por água, o que a gente chama de coesão. Então, uma molécula de água tem uma afinidade gigantesca por outra molécula de água. Então, a gente vai chamar isso de coesão. A coesão, na verdade, faz com que haja dois fenômenos importantes aí, que é a tensão superficial, né? A molecada da minha juventude vai lembrar que a gente brincava muito na piscina de barrigada, aquela disputa de você ridiculamente, coisa de doido que a gente fazia isso quando garoto, de se jogar na piscina e quanto mais destatalado você cair, né? Certa vez eu fui disputar com a molecada e eu ganhei, né? Eu lembro de ter ficado durante meia hora abaixado lá embaixo no fundo da água, né? Chorando. Enfim, claro que isso não aconteceu, mas eu estourei praticamente na superfície da água. Por quê? A água, nesse primeiro momento, se não quebra essa tensão superficial,
ela vai funcionar como sendo uma superfície sólida, porque a unidade água com água, ela é extremamente forte, essa ligação é extremamente forte. Então, para eu penetrar no corpo d'água, inicialmente tem que quebrar essa tensão superficial. Né? A aranha mantém uma superfície de contato com a água pequena, tendendo a não quebrar essa tensão superficial. E tem o lagarto Jesus, não é à toa que ele recebe esse nome, ele corre de uma maneira muito rápida e o contato da superfície da água se mantém de uma maneira muito rápida, então ele é muito veloz, então ele consegue percorrer a superfície da água sem que haja a quebra da tensão superficial. Então ele não quebra o contato de molécula de água com água. Outra coisa que a tensão superficial gera na água é a força de capilaridade. Isso faz com que, quanto mais fino for o capilar, quanto mais fino for o tubo, maior a tendência que uma molécula de água puxe outra molécula de água, fazendo com que o nível da água suba. Um exemplo simples, que seria então a força de capilaridade que se dá pela coesão, que é a mesma coisa que leva à tensão superficial. É o seguinte, se tu pegar um canudo e botar o canudo dentro de um copo, que é um cilindro maior, o canudo que é um cilindro menor, você vai ver que o nível do líquido dentro desse canudo vai ficar maior do que o nível da água dentro do copo, do líquido dentro do copo. Isso daí se dá pela força de capilaridade. Porém, essa força de capilaridade ela não excede 1 metro de altura, porque a gravidade não permite que a força de capilaridade exceda 1 metro de altura. Mas vamos lá, outra coisa da água extremamente importante, eu deixei por último não à toa, é o seguinte, a água tem uma capacidade absurda de dissolução, ou seja, ela é classificada como solvente universal. Ela consegue dissolver praticamente tudo. E a partir do momento que eu entendo a capacidade da água de dissolver praticamente tudo, eu consigo entender uma outra característica da água, muito ligada à coesão, que é a adesão. Então, eu poderia dizer que a coesão é água mais água e a adesão é água mais qualquer outro elemento. Então, qualquer outro elemento que a água dissolva, ela geralmente se associa a esse elemento. Desassociar a água desse elemento é muito complicado. Por exemplo, como a água é um elemento inorgânico, a água não apodrece. Porém, a gente chama a água de valão de água podre. Na verdade, a água se associou a elementos orgânicos. Esses elementos apodrecem dentro da água e a água se associa a esses elementos. Separar esses elementos da água é um problema extremamente grande. Continuando, então, sais minerais. Bem, então vamos lá. Sais minerais, olha que curioso. A água e o sal mineral são elementos à parte, são elementos separados, inorgânicos, porém separados. Não existe água pura na natureza, tá? A água ela se torna pura a partir do momento que eu desassocio os elementos que ela dissolveu e aderiu a ela pela adsorção. Então, por exemplo, eu consigo fazer água destilada. Isso eu faço em laboratório, porque se eu precisar de água pura, né, citando aonde eu utilizo água pura, numa injeção onde a substância esteja sólida, como por exemplo a penicilina, eu misturo a água destilada no pó, porque eu não quero que nenhum elemento que possivelmente estaria associado à água alterasse a constituição química do que eu quero injetar no paciente, entendeu? Então tem que ser água pura, mas água pura eu só crio artificialmente, devido à grande capacidade de água dissolver tudo e de se associar a tudo. Então, em laboratório eu consigo criar água destilada, que aí sim é água pura. Eu vou citar alguns exemplos de elementos minerais de forma muito rápida, que são extremamente necessários para a nossa vida. Então, nós não produzimos sais minerais. O cálcio, por exemplo, é um elemento extremamente necessário nos ossos, não só nos ossos, na verdade, a principal função do cálcio, não me temo a dizer, é fazer com que a musculatura contraia, é necessário que haja cálcio, para que o músculo faça a contração, sem cálcio o coração para de bater. E por conta dessa grande função importantíssima do cálcio, a Papai do Céu colocou os ossos como sendo órgãos armazenadores de cálcio. Consequentemente a isso, o osso endurece. Só para a gente desmistificar, falando com que a principal função do cálcio seja endurecer o osso, não é isso. A principal função do cálcio é fazer o músculo contrair. A partir do momento que o osso é um cara que armazena esse cálcio, ele acaba se tornando duro por consequência disso. Quando eu preciso desse cálcio, como ele é um armazenador, eu posso simplesmente retirar esse cálcio do osso e colocar na circulação sanguínea para fazer com que haja contração muscular. O cálcio também tem outras funções, a gente chama de eritrólitos, ou seja, elementos eletrônicos dentro do nosso sangue, que apresentam elétrons, que são importantíssimos, como por exemplo o sódio e o potássio, que são os principais elementos que fazem com que criar dentro do neurônio uma descarga elétrica. Então isso faz com que o impulso nervoso ele percorra o neurônio numa velocidade muito grande. Então é por isso que eu pisando num prego no meu pé, eu vou perceber rapidamente que eu estou pisando nesse prego, mas o que a informação percorre é uma distância absurda.
que o neurônio é microscópico, então vai do dedão do pé ao meu cérebro, ok? Meu cérebro leva a informação de volta. Do neurônio é um papo que a gente vai bater mais à frente. O ferro é extremamente necessário, por exemplo, no transporte de oxigênio. Nosso sangue é vermelho porque existe ferro associado à hemoglobina. Cada molécula de hemoglobina, que é uma proteína, apresenta 4 átomos de ferro ligados a ela. A gente chama esse átomo de ferro de molécula M. Quer dizer, é tão importante esse elemento M no meu sangue que tudo que está relacionado a sangue, ou praticamente tudo, leva o prefixo M, hemoglobina, hematócrito, hematologia, hemácia. Isso porque a molécula M, que é um elemento ferro na hemoglobina, é extremamente necessário. É o cara que se pega ao oxigênio. Quanto mais oxigênio tiver associado ao ferro, mais vermelho esse elemento associado, ferro associado ao oxigênio, vai se tornar. É por isso que o nosso sangue é vermelho, graças ao ferro. Cloro, por exemplo, para a gente poder criar o nosso ácido clorídrico, né, o nosso suco gástrico, que tem um pH extremamente baixo, 2,4, para fazer com que haja degradação de proteína dentro do nosso estômago. O pH estomacal é extremamente baixo. O ácido formado apresenta o sal cloro como elemento fundamental para a formação desse ácido. Hoje nós encerramos a bioquímica inorgânica e na próxima aula a gente vai estar falando sobre bioquímica orgânica. Gente, muito obrigado. Curta lá o nosso canal Falando de Bio. Estou aqui divulgando essa matéria maravilhosa que é a biologia. A gente vai falar de bioquímica em 2 aulas ou 3, mas a intenção é falar de tantos outros elementos importantes aí para nosso aprendizado em biologia e também para a nossa sobrevivência, né? Então, creio que a gente vai ter mais algumas semanas aí de afastamento das salas de aula. É super importante que vocês assistam essas aulas, né, que a gente coloca aqui para vocês nesse canal com tanto carinho. Beleza, galera? Compartilha, curte e vamos divulgar esse canal para todo mundo assistir. Gente, um grande beijo para vocês. Professor Leonardo, Falando de Bio. Abraço. Tchau, tchau.